Todas as tecnologias que estão à nossa volta com certeza facilitam a nossa vida, mas em algum momento você já se sentiu refém dela? Quer ver só um exemplo? O que acontece quando você esquece o celular em casa? Sua agenda está ali, suas tarefas estão ali, o que você programou para o dia. A pergunta que eu faço é, até que ponto nós somos reféns de tudo isso? Seja pela funcionalidade ou psicologicamente, né? A gente fica naquela dependência de olhar para o celular. Esse é um papo que eu discuto agora com o Moisés Cardoso, o Beio, que é especialista em redes sociais. Beio, bem-vindo! Vamos lá, você que é especialista em redes sociais, está viciado? Impossível, né? Boa tarde. Boa tarde, Gi, e boa tarde a todos que nos assistem. A tecnologia não é mais um vício, né? Ela é uma continuação da nossa vida. Então a gente tem que aprender a conviver com ela. Se a gente pudesse tirar o braço, a perna, alguma coisa, acho que a gente esquecia o braço, em casa não esquecia o celular. O celular, ele é considerado uma prótese, basicamente. A prótese, ela está em contato com a gente, né? Ou seja, uma prótese dentária, silicone, algum membro do corpo. Pensem que o celular, ele mal fica a 2 metros de distância da gente. Alguns até não pode sair da mão, né? É perigoso. Sim, protegido por senha e tudo mais. Então, ele, para muitos especialistas, é considerado uma prótese. E faz todo sentido, porque a gente não fica mais sem, não fica longe. Tempo roubado. Eu acho que toda tecnologia, obviamente, se bem usada, nossa, como facilita o nosso dia a dia. Mas a gente se vê muitas vezes num vício, numa tentativa, né, de... Não sei, Beio, explica pra gente. O tempo que a gente perde nisso, com certeza faz diferença no nosso dia a dia. Sim, Gi. A gente tem alguns gatilhos que a tecnologia starta dentro da nossa mente. Uma delas é o senso de urgência. Ou seja, eu sinto aquela compulsão em acessar as informações ou as atualizações dos status dos meus amigos de tempos em tempos e cada vez mais curto. Então eu tenho um sentimento de urgência, aquilo me desperta um gatilho que eu preciso consumir. A segunda teoria que a gente tem que dar conta disso daí é por conta da impermanência das coisas. Esses são os gatilhos, né? Urgência, impermanência. Isso. Então, como a gente vive uma era de impermanência, né? Ou seja, as coisas são efêmeras, elas vão desaparecer em 24 horas, eu preciso consumir aquilo no tempo real, senão ela vai se desaparecer. Então, se eu não vi os bastidores de uma confraternização com uma amiga lá do outro lado do país, participando por uma chamada de vídeo, né, que o pessoal está fazendo, eu vou perder aquele momento. Né? Eu vou perder os bastidores de um evento como o que a RIC promoveu, e os bastidores. É legal a gente ver as coisas pelos olhos dos outros. E aí tem aquela história do Stories que fica só 24 horas, então você tem que ter aquela urgência. Então, se eu não consumir aquilo, ele vai desaparecer. Eu perdi, eu vou me sentir excluído. Então, esse gatilho da impermanência das coisas é o nosso segundo ponto que dá para a gente listar. E o último é chamado de nowism, ou seja, agorismo. O presente nunca foi tão intenso como é agora. Eu tenho, olha só, um passado que não desaparece, que é lembrado de tempos em tempos pelas redes sociais, um presente que se torna muito mais presente, que vai nos levar a um futuro de uma forma diferente do que os nossos antepassados chegaram. Meio maluco, né? Muito maluco, porque antes... Olha só, a gente sempre não tem aquela questão que quem vive no futuro fica ansioso, quem vive no passado fica depressivo, então o agora seria o momento certo da gente viver. Mas agora o nowismo, que é o agorismo, também está gerando essa questão da gente não saber lidar com esse tempo e com o que a gente tem na mão dessas tecnologias? E isso também funciona muitas vezes para roubar o nosso tempo, no momento em que o meu presente é destinado a acompanhar o presente de outras pessoas e de outros acontecimentos. Aí é que tá, é o presente dos outros. Não é o meu presente. Então, isso precisa com que o usuário faça um gerenciamento do seu tempo. A dica é que a gente possa destinar determinados momentos do dia para visualizar aquilo. A gente tem dados e estatísticas que mostram que em uma jornada de 8 horas de trabalho, por exemplo, até 3 horas são roubadas por conta dessa dispersão que a gente tem. Apenas 5 horas efetivamente é aproveitado.
Para quem tem um trabalho mais maçante, isso pode ser usado como um gatilho para ajudar a desviciar os olhos. Então, o meu exemplo, quando eu estou fazendo uma produção de texto, a cada 30 minutos, pelo menos 5, eu paro e faço outra coisa, para destravar o olho para conseguir pegar os errinhos. E cada um dentro da sua área deve ter o seu gatilho para conseguir utilizar isso de uma forma benéfica. Tentar, não. Quantas vezes eu já fiz isso? Fecho o aplicativo que eu acabei de ver de cima a baixo. Aí fecho ele, vou fazer alguma coisa, abro de novo. Mas eu acabei de sair dali. Tem que cuidar, né, Béio? Senão vira doença. Sim, e a gente sabe que tem muitos benefícios, né? A gente poder ver o presente pelos olhos dos outros. Alguém que está fazendo um mochilão mundo afora, um evento, né? Uma confraternização de amigos que a gente não pôde ir. É legal? É. Mas o principal que a gente tem que valorizar é o nosso próprio presente, né? E às vezes se conectar mais com quem está à nossa volta, em vez de estar com um aparelhinho na mão. Exatamente. Viver ali a realidade, porque o que está na rede também não é tão verdade assim, não é? É isso aí. Béio, obrigada. A gente se vê em breve com novidades aqui, tá bom? Beleza, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estou às ordens. Valeu, querido. Um bom fim de semana. Para nós. Até mais.